Vamos a mais um momento de edificação pelo conhecimento da palavra de Deus. Edificação da nossa fé, edificação da construção da nossa vida com Deus, pelo conhecimento da palavra. E para isso acontecer, nós precisamos estar se alimentando do ensino da palavra. Eu quero convidar vocês aqui a ler comigo o que está aqui escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 20 ao versículo 24. Está escrito assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos, a convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que estou preso, estou ligado eu pelo Espírito. Vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo o que me espera, prisões e tribulações. Isso aqui é Paulo dando um relato dele. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contudo que cumpra com alegria, o que? A minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está diante de um discurso aqui aos anciões da igreja de Éfeso. Paulo aqui está levando para os irmãos essa sua situação, que ele testemunhou para os irmãos como se converteu ao Senhor Jesus Cristo, a convenção dele, do seu ministério, da vocação que lhe foi dada para uma função, cumprir o ministério de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo, ele agora coloca a sua vida dentro de perigo, para que a vontade de Deus seja cumprida naquilo que ele recebeu do chamado de Deus. Paulo vai aqui dizer que estava indo para Jerusalém, não sabia o que ia acontecer com ele lá, porque os judeus estavam perseguindo Paulo por causa da pregação do Evangelho que Paulo estava ministrando, que estava indo de encontro ao sistema cerimonial da lei mosaica que eles viviam e queriam continuar. E o Evangelho mostra que o caminho agora para Deus não é mais pelo sistema cerimonial, pelos sacrifícios, pelas devoções, pelos meios que a lei de Moisés colocava para o povo viver. Paulo agora prega a verdade do Evangelho de Cristo para o homem alcançar a graça de Deus. E os judeus estavam perseguindo Paulo. E Paulo vai dizer que estava andando em perigo, não sabendo o que ia acontecer com ele em cada cidade que ele chegava, a não ser o que o Espírito Santo revelava para ele. Isso é muito interessante. Paulo não teve um ministério, Paulo não levantou o império de denominações, Paulo não colocou a sua placa ministerial, minha igreja. Paulo não sentou em tronos de soberano dentro de nenhuma instituição religiosa. Paulo não tinha nenhuma vida mansa, Paulo não tinha nenhuma tranquilidade, Paulo não tinha nenhuma ostentação com o Evangelho. O que o Evangelho oferecia a Paulo era perseguição, era tribulação. Ele vai dizer isso aqui. Hoje, esses homens que querem ser apóstolo, que se colocam como ministro de Deus, pregador do Evangelho, cheio da unção, o que eles vivem, o que eles fazem, o que eles pregam, não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver com o Evangelho. A igreja que é deles
É um lugar onde eles estão ostentando. A igreja, o ambiente deles, é o lugar onde eles colocou sua cadeira de rei de soberano, onde eles estão lá no conforto, na satisfação, na conveniência, no ganho, no lucro, na ostentação. O evangelho não proporciona isso para ninguém. Os homens que criam seus ministérios, instituição, igreja, e colocam sua placa de casa de Deus para o povo ir, para que eles desfrutem do lucro que o povo, como negócio deles, oferecem. Olha o que Paulo viveu aqui, irmão. Olha o que era que Paulo ganhou com o evangelho. Olha qual era o público de Paulo. Não era para estar dentro dando glória e aleluia. Paulo estava ministrando para um público que muitas vezes perseguia ele. Vamos ler de novo, vamos aqui entender dentro do que a gente leu. Eu apenas fiz uma exposição daquilo que está aqui para a gente entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ler o versículo 20, quando Paulo vai dizer assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. O trabalho de Paulo era esse, não era estar dentro da igreja, sentado no trono, no púlpito, como soberano, e o povo lá vindo para servir a eles. Não. O trabalho de Paulo era pregar o evangelho, não centralizado dentro de uma instituição, sentado numa cadeira confortável, tomando uma aguinha gelada, tendo o diácono para lhe servir, tendo o povo lá para lhe reverenciar. O trabalho de Paulo não era esse. Os apóstolos não viviam isso, que esses homens que dizem que é de Deus estão vivendo. Criaram os seus ministérios e fizeram do povo negócio deles dentro desses ministérios. Paulo vai dizer: eu nunca deixei de vos anunciar o evangelho pelas casas, testificando para vocês, pelas casas, nos lugares públicos e pelas casas, anunciando, ensinando o evangelho publicamente, não era num lugar restrito, isolado. Era publicamente, isso era no meio do povo, entre o povo, aonde tinha pessoas, nas casas, nos lugares públicos, nas praças, nas sinagogas, se fosse lá, nos lugares que o povo se reunia para aprender algum assunto. Paulo estava lá pregando. Paulo não ficou preso, nenhum dos apóstolos ficavam presos dentro de um ministério que eles criaram para eles estar sentado ali como rei e o povo servindo a ele. Não. Esse modelo aí, esses homens que dizem que são de Deus, dentro desse sistema, tem nada a ver com Deus. Vamos lá. E Paulo agora vai dizer no versículo 21, testificando tanto a judeu como a grego, a convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo testificava disso. O povo precisava se converter a Deus. Mas como? Por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo testificou da sua convenção a Deus verdadeiramente. Por quê? E Paulo não era convertido a Deus quando estava na religião farisaica? Paulo se denominava um homem de Deus. Paulo não era convertido a Deus. Paulo não tinha nenhuma comunhão com Deus. Deus não estava aprovando aquela direção de Paulo. Paulo não tinha comunhão com Deus dentro da religião. Paulo era um grande e zeloso praticante da religião farisaica, uma das piores seitas do judaísmo. Paulo era um praticante fervoroso, zeloso, fanático, devoto, aonde ele entregava e devotava a sua vida para viver como se fosse para Deus, dentro da religião farisaica. Paulo não tinha Deus, não tinha não. Dentro de religião não se encontra Deus. Deus se encontra em Cristo, não é em religião. E Paulo vai dizer aqui que estava testificando da fé, da convenção a Deus e da fé em Jesus Cristo. Porque Paulo, quando estava vivendo dentro de uma devoção como se fosse para Deus, na religião, Paulo não tinha Deus. Paulo não tinha a vida com Deus. Paulo não estava nos propósitos de comunhão da salvação de Deus. Agora, quando ele se converte a Deus por meio da fé em Cristo, aí Paulo agora vai começar a testificar dessa convenção e dessa fé. Olha o que ele diz no versículo 21.
testificando tanto a judeus como a gregos, a convenção a Deus e a fé em Jesus Cristo. Olha o versículo 22. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo o que espera, prisão e tribulações. O Espírito Santo advertia Paulo: Paulo, tu vai ter prisão, Paulo vai ter tribulação. O Espírito Santo não dizia: Paulo, tu vai vencer, tu vai estar conquistando, tu vai ser próspero. Não. Evangelho não promete isso. Quem prega o Evangelho entra numa zona de desconforto. Quem prega o verdadeiro Evangelho tem que sair do seu conforto, do seu bem-estar. Tem que se expor. Pregar o Evangelho é se expor. É entrar numa zona de conflito, de combate, aonde você vai ser rejeitado, perseguido, aonde você vai ser confrontado, aonde você vai ser, muitas vezes, morto e preso. Pregar o Evangelho não é esse conforto aí que os profetas têm com seus paletó caros, com suas igrejas lindas, dentro dos púlpitos, os altares onde os homens são os deuses e o povo é o servo servindo esse Deus. Pregar o Evangelho não é ter agenda, não é ter cachê. Pregar o Evangelho não é você viver uma vida de ostentação, ganhando dinheiro, comprando carro, casa, apartamento, porque você agora é um pregador do Evangelho, não. Você é um artista de palco de igreja. Você é um profissional de culto. Você é um profissional de púlpito de igreja. Do reino de Deus, não. Porque esse Evangelho que você diz que está pregando, você que diz que é pregador do Evangelho, é apóstolo, é bispo, é ministro de Deus, não. O seu testemunho, você não tem nada a ver com os pregadores do Evangelho. Não tem nenhuma comparação com os apóstolos, com Cristo. Nem a sua mensagem e nem a sua vida. Paulo vai dizer: eu me dediquei a testemunhar, testificar, tanto a judeu, versículo 21, tanto a gregos como a judeu, anunciando a todos a convenção a Deus pela fé em Jesus Cristo. E no versículo 22, Paulo vai dizer: e agora, eis que eu estou ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá vai me acontecer. Paulo agora ia para uma determinada cidade, que era o centro dos judeus, e lá Paulo ia ser preso. O Espírito Santo revelava a Paulo que ele ia sofrer por onde ele passasse, anunciando o Evangelho. Ele não ia ter cachê alto, ele não ia ter cadeira com aguinha gelada, com um bispo, com um homem servindo a ele. Ele ia ter perseguição e tribulação. É o que Paulo vai dizer no versículo 22. Agora é esse que estou ligado. E versículo 23. Não sei o que vai me acontecer, senão o que me revela o Espírito Santo de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Agora, olha o que Paulo vai dizer no versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo não valorizou a vida dele, irmão. Paulo não teve medo da morte. Paulo não se importou com prisão. Paulo não tinha medinho de perseguição. Paulo não tinha medo de prisão. Paulo não tinha medo de morte. Por quê? Paulo estava convicto na sua vida guardada por Cristo e com o compromisso que ele tinha de cumprir a missão que Cristo deu a ele, pregar o Evangelho, ainda que isso lhe custasse a vida. Vai ver se esses homens que dizem que é de Deus querem padecer. Vai ver se eles querem sair da sua posição de glória. Vai ver se eles querem renunciar sua ostentação. Vai ver se eles descem da igreja para ir ali aos miseráveis pobres que estão lá. Eles não descem. Ele chama o povo para ir para a igreja dele. Eles não saem dos seus púlpitos. Eles não abrem mão da sua ostentação. Eles não abrem mão de sua glória, de seu poder, de sua posição. Vai ver se eles querem
sair da posição deles, que eles se colocaram como um homem de Deus, soberano, poderoso, cheio da unção, e o povo lá tem que servir a ele. Vai ver se eles querem visitar tu na tua casa quando tu está doente, preocupar-se com o teu viver, para te socorrer com a misericórdia, com o amor, com a compaixão. Eles estão nem aí quando tu está doente, quando tu está necessitado. Venha para a igreja orar, irmão, que Deus vai mudar a tua vida. Pergunta se eles vão na tua casa. Qual foi o dia que teu pastor foi na tua casa, tu doente, para manter, para te socorrer financeiramente, com o dízimo da igreja? Porque se eles querem viver a regra da lei do dízimo, eles têm que cumprir o que era feito com o dízimo. O dízimo não era para conta deles. O dízimo não era para comprar carro e apartamento e aviões para eles. O dízimo não era para levantar a estrutura de igreja para eles. O dízimo era para o socorro dos órfãos, dos necessitados, dos que precisavam. O dízimo era para isso também. As ofertas eram para isso. Oferta hoje que eles pedem nas igrejas dele. Dízimo que ele cobra, você dá como se fosse regra nas igrejas dele. Para quê? Para manter a ostentação dele. Para manter o ministério dele. Eu pergunto a você, qual foi o dia que um desses pastores da igreja que tu estás foi na tua casa, tu doente, necessitado, desempregado? Qual foi o dia que ele foi lá para te socorrer com ajuda financeira, para dizer a você, não, irmão, nós estamos aqui para ajudar, enquanto o irmão não arrumar um emprego, a igreja, nós lá, o dízimo, a oferta é para isso. A gente vai estar ajudando o irmão todo mês com uma cesta básica. E quando? Não, estou ouvindo, fala mais alto aí. Quando aconteceu isso? Não, mais alto, estou ouvindo não. Quando aconteceu isso? Não está falando porque nunca aconteceu. Porque duvida eles tirar R$1 da conta das igrejas dele para socorrer vocês que estão aí mantendo essa conta. Quando alguém está doente, quando alguém precisa, sabe qual é a conversa deles? Irmãos, vamos se unir aqui em oração pelo nosso irmão que está precisando. Vamos fazer uma campanha agora para a gente arrecadar alimento e ajudar o nosso irmão que está precisando. Pera aí, irmão. Os irmãos já dão dízimo. Os irmãos já dão oferta. Os irmãos já fazem pacto, voto. É dinheiro de todo lado entrando para a igreja. Quando o irmão está necessitado, o pastor ainda vai forçar mais os irmãos a ainda dar mais dinheiro para fazer uma campanha para arrecadar dinheiro. Cadê o dinheiro que entra nessa igreja? Está indo para onde? Não, o pastor está levantando a igreja. A igreja é dele, mas ele está levantando o comércio dele. O ministério, quando cresce, as instituições, as igrejas abrindo ali aqui, é para ele. Os apóstolos não usavam dinheiro para isso, para levantar ministério para eles. O dinheiro que era coletado pelos apóstolos, as ofertas, a contribuição voluntária, que não era dízimo, no período da igreja de Cristo não tem dízimo, é oferta voluntária. E essa oferta voluntária é para o socorro dos irmãos necessitados. É só você olhar na Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 9. Você vai ver essa verdade. Mas se você quer continuar na mentira, continua alimentando a ostentação aí do teu líder religioso e do ministério dele. Então Paulo vai dizer que o que tinha para ele era perturbação, tribulação, não era conforto, não era ostentação, não era bem-estar na vida secular. Os apóstolos se entregaram, renunciaram sua vida. Eles abriram mão para poder padecer, para cumprir o chamado de Cristo. Paulo, ele tinha uma vida positiva financeiramente. Paulo socialmente tinha uma vida ok. Mas quando ele se converte a Cristo, ele desce, ele renuncia. Ele abre mão de tudo aquilo que vivia dentro de uma vida mentirosa de Deus. Perdido de Deus. Paulo teve que abrir mão daquilo para poder ganhar a Cristo e estar dentro da riqueza verdadeira de Deus para a eternidade. E você? Vai continuar aí? Buscando a glória dos homens? Enriquecendo da riqueza desse mundo? E cada dia mais pobre de Deus? Mais distante de Deus? Sem a glória e a graça de Deus? Cuidado, viu?
Agora, olha o que Paulo vai dizer aqui, no versículo 24. Vamos ler o versículo 24. Estou fazendo uma pequena exposição aqui e aplicação do texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 20 ao 24. Vamos ver agora o que diz o versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi. Não foi de Pedro, nem de Paulo, nem de Tiago, nem de pastor, nem de bispo, nem de ninguém. Paulo vai dizer: o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Você consegue aprender, entender alguma coisa aqui disso que Paulo está falando? Paulo está dizendo: olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não faço questão da minha vida aqui. Portanto que eu cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, para anunciar o evangelho da graça. Paulo dedicou a vida dele para pregar o evangelho. Paulo dedicou a vida dele para cumprir o ministério que foi dado a ele, pregar o evangelho. Não foi ser intitulado de líder, de pastor, de soberano, de autoridade espiritual de Deus para o povo. Paulo não recebeu isso aí, não. Paulo recebeu uma missão árdua, um ministério árduo, estreito, desconfortável, que levava ele para uma zona de desconforto. A carreira de Paulo, cumprir o ministério dele, era pregar, anunciar, levar para o mundo o conhecimento do evangelho de Cristo Jesus, para que o homem alcance a graça de Deus. Paulo vai dizer: eu não tenho a minha vida por preciosa, portanto que cumpra-se, que eu venha cumprir com alegria. Paulo não tinha tristeza, Paulo não tinha murmuração, Paulo não se queixava: Jesus, porque eu estou passando isso, estou pregando o teu evangelho, não está tendo comida, tem hora que eu passo necessidade, estou sendo preso, estou passando tribulação, estou passando perigo de morte. Jesus, tem misericórdia. Paulo não dizia isso, Paulo não se queixava disso, Paulo se alegrava. Bom dia, Helena. Paulo se alegrava. Ele não se queixava dessas coisas, irmão. Ele se alegrava nisso. O que ele queria era cumprir a carreira que lhe foi dada, o ministério, para continuar levando para os perdidos o conhecimento do evangelho de Cristo, por onde o homem vai alcançar a graça de Deus. Será que esses homens que diz que é de Deus estão dentro desse contexto aqui? São imitadores de Paulo? São imitadores de Cristo? Esses homens têm o exemplo dos apóstolos? Esses homens têm o exemplo de Cristo? Dentro das suas ostentações, tudo prepotente, arrogante, soberbo, nos seus púlpitos, na sua posição de Senhor, dentro das suas igrejas, cobrando do povo submissão a eles, reverência a eles, obediência a eles. Será que esses homens têm o exemplo de Cristo e dos apóstolos? Com as suas vidas glamurosas, no glamour, ostentando e tirando onda com a cara do povo que está lá dizimando, botando suas fotos, seus vídeos nos seus restaurantes chiques, com seus carros belíssimos, com seus paletós caros. Tudo isso o povo mantendo, e o povo pensando que é obra de Deus, que é para o reino de Deus, que estão servindo a Deus. Vocês estão perdidos, vocês estão escravizados, vocês são negócios de homens, estão dentro do anátema. Saiam do meio deles, saiam da direção deles, saiam da igreja deles. Vão buscar andar no caminho que vocês vão encontrar verdadeiramente a vida com Deus. Vão estar verdadeiramente no lugar onde vocês vão estar garantidos para a salvação. O lugar do salvo não é dentro de igreja. O lugar do salvo é em Jesus, porque ele só é salvo se tiver em Jesus, não é em igreja. Você tem que colocar a sua vida
centralizada na dependência de uma vida para com Deus na palavra de Cristo, não dentro de obrigações e de tarefa de ordenança de igreja pelo homem. Você tem que estar submisso ao governo de Deus, que é Cristo, não ao governo dos homens dentro de igreja. Então, olha, aprende aqui o que era que os apóstolos passavam. Olha Paulo testificando aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20 ao 24, onde eu fiz a exposição desse contexto aqui, e que Deus lhe abençoe, que você se dedique a buscar o conhecimento de Deus na palavra, para que você seja liberto desses homens dentro de igreja, onde vocês estão presos, escravizados, subjugados, dentro do anátema, onde vocês estão pensando que estão servindo a Deus, estão desviados de Deus, e cada dia mais se perdendo de Deus. Conheçam a verdade e sejam libertos. Deixe a luz de Deus iluminar o seu entendimento, a palavra, o ensino, a instrução que você agora recebeu para te dar entendimento da verdade e da vontade de Deus. Amém? Esse é o meu trabalho. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso com o reino de Deus. Cumprir a carreira que Deus me deu, o ministério que Deus me deu, pregar o evangelho, anunciando a todos a verdade do evangelho, por onde o homem pode alcançar a graça de Deus.